Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar aqui os últimos ajustes para nós darmos início. Amém, meu povo? Vai entrando, vai dando o seu ok aí. Aleluia. Nós vamos dar início à nossa live, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Pelas fotos aqui, já estou vendo aqui a nossa amadinha irmã Louvera, está conosco, Raniel, esse casalzinho de Deus aí, Pedro Salles também está conosco, Marlene Quáquio. Maravilha. Deus é bom, Deus é fiel. À medida que você for entrando aí, você vai dando o seu ok, tá bom? E nós vamos iniciar a nossa live desta noite. Em nome de Jesus. Aleluia. A Jude também já está conosco, Marlene também já está conosco. A Gabriele também entrou. Deus abençoe, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Colocar o Raniel aí para cantar para nós aí, em nome de Jesus. Qualquer hora eu vou te surpreender aí, tá bom? Você não fica preparado para você cantar aí para nós aí? Para nós adorarmos a Deus, né? Será que a irmã Louvera também canta? Agora eu vou mandar um convite aí. Eu não sei como é que faz isso aqui no Facebook, mas vamos contar com a participação dos irmãos aí. A Jude vai estar adorando o Senhor. Marlene. Esse povo para participar e adorar o Senhor aí. Então, uma hora eu pego vocês pelo pé aí, tá bom? Mando um convite para vocês. Eu acho que pelo Facebook tem que ser pelo Messenger, né? Vou procurar saber direitinho. Você que está sempre conosco aqui, nós vamos mandar o convite para que você possa interagir, né, mais conosco, fazer parte desta mensagem aí, em nome de Jesus. Tá bom? Então vamos dar início. Vamos falar com o Senhor, bendito e eterno Deus, majestoso, glorioso, sublime Pai. Te damos graças, ó Deus, uma vez mais, pelo privilégio que o Senhor nos concede, ó Deus, de poder nos reunirmos em torno do Teu nome. Somos gratos ao Senhor pelo dia de hoje, por saber, ó Deus, que estamos guardados em Ti. Te damos graças, ó Deus, porque sabemos que somos sustentados por Ti, Pai. E que os Teus olhos, ó Deus, atento estão sobre nossos passos, sobre nossas vidas. Tu és aquele que nos sonda, que nos conhece. Ó Deus, é o Senhor com cordas de amor que tem nos atraído ao Senhor. Se estamos na Tua presença, é obra exclusiva do Teu Santo Espírito, Pai, que também nos dá a sensibilidade de respondermos, ó Deus, a esse chamado, Pai, tão glorioso, tão sublime, que é fazer parte, Senhor Deus, do Teu rebanho e sermos guardados, ó Deus, no Teu aprisco, Pai. Senhor, essa é a live desta noite, esse tempo precioso que aqui nós estaremos, quero entregar nas mãos do Senhor. Quero pedir ao Senhor, Deus, por todos aqueles que estão participando conosco, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando profundamente a vida de todos, em nome de Jesus. Que seja uma noite de restauração, de milagres, portas abertas, de renovo espiritual. Ó Deus, que o Senhor possa nortear-nos, ó Deus, pela revelação da Tua palavra, Pai. Ó Deus, é o nosso pedido, no nome daquele que tudo pode, o nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. A irmã Edmara está aqui nos cumprimentando. A irmã Edmara é lá de Soledade, Minas. Que bênção, irmãzinha. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Saudade desse povo abençoado da igreja de Madureira, né? Permitindo o Senhor, em breve nós estaremos aí, nos reunimos para falar do amor de Deus, pregarmos a mensagem, a palavra do Senhor, tá bom? Bom te ver por aqui, que Deus abençoe a sua vida, sua família, seu ministério, tá certo? Vamos ministrar a palavra de Deus, vamos
Vamos falar com o Senhor, vamos dar início ao nosso compromisso, né, de todas as semanas, de todas as segundas-feiras, que é de nos reunirmos aqui para falarmos do amor de Deus. Não há outro objetivo a não ser anunciar as boas novas de salvação, as boas novas do Evangelho de Cristo. E tem sido bênção, né? Eu creio que Deus tem falado profundamente em cada coração. Eu vou ler 2 versículos da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João. É um texto que reiteradas vezes eu faço menção aqui em nossas mensagens, e hoje vai ser o tema básico para esta mensagem, que está no Evangelho de João, de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 1, verso 11 e 12. 11 e 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, nos diz assim, acerca de Cristo, acerca do Senhor. Porque a maior preocupação do evangelista, do apóstolo João, é de falar acerca e ratificar a deidade de Cristo, de quem Cristo era. É por isso que ele se diferencia um pouco dos outros evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas, né, que vai falar acerca dos milagres, do ministério de Jesus, mas o apóstolo João não, ele dá uma ênfase maior na pessoa de Cristo. E esse também é o nosso objetivo nesta mensagem, de jogar mais luz sobre a pessoa de Cristo, exatamente agora no que nós somos em Cristo, tá bom? Então diz assim, falando de Jesus, verso 11, ele veio para o que era seu e os seus não receberam, falando dos judeus. Não se esqueça que Jesus era um judeu. Ele veio, a princípio, para os seus, para o povo judeu, para Israel. Mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, agora falando das nações gentílicas, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Com base nestes 2 versículos, eu quero trazer como tema para a mensagem dessa noite, para a nossa meditação, o tema autoafirmação. Grave essa palavra, autoafirmação. Nós temos na Bíblia Sagrada, da parte de Deus, uma afirmativa, conforme nós acabamos de ler, uma afirmação, ratificada pela palavra escrita e, como nós vamos ver em outra citação, pelo próprio Espírito Santo. E qual é esta palavra, esta afirmação? Que nós acabamos de entender que todos aqueles que confessam Cristo Jesus como o seu único Deus e Salvador, conforme o texto que nós lemos, ele recebe agora, a partir de então, uma dádiva, uma honra, um privilégio, uma graça. Você pode adjetivar da forma como você achar melhor. Esta posição de filho de Deus. Então, Jesus, nós vamos compreender que Jesus é filho por natureza, e todos aqueles que vivem uma vida cristã genuína, a partir de agora, ele é filho por adoção. Jesus é filho por natureza e nós somos filhos por adoção. Tudo que Jesus dá, tudo que o Senhor dá, ele não nos dá com dúvida. A Bíblia ratifica dessa condição maravilhosa de que todos recebem ao confessar Cristo genuinamente como o único Deus e Salvador da sua alma. Mas tudo que Deus nos dá, ele não nos dá com dúvida. O que nós encontramos em Romanos capítulo 8, versículo de número 16. Assim está escrito: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
E se nós somos filhos, versículo 17, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que nele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, nós temos uma afirmativa pela escrita de que nós somos filhos de Deus e uma ratificação pelo próprio Espírito que testifica em nosso coração de que nós somos filhos de Deus. O que a Bíblia está nos dizendo, o que nós recebemos de fato, é que nós alcançamos em Cristo uma posição. A Bíblia, com esse texto que nós lemos, com os textos, ela está nos afirmando que em Cristo nós alcançamos a posição de filho, nós herdamos esta posição de filhos de Deus. E isso vem da parte do Senhor. Agora, no que concerne a nossa parte, a nossa responsabilidade é de autoafirmação daquilo que a Bíblia afirma sobre nós. Pegou a revelação? No que concerne a nossa responsabilidade, nós precisamos desta autoafirmação, da afirmação de que a Bíblia nos posiciona. Romanos 8,39, a carta de Romanos nos fala muito, no cântico de vitória, no cântico de ação de graças de Paulo, ele vai concluir dizendo assim, no versículo 39, Romanos 8, no versículo 39, e vai dizer assim, concluindo na parte B: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Então, o que Paulo está dizendo aqui nas entrelinhas? Quem é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? O que o texto está nos dizendo, quem está posicionado em Jesus, em Cristo, posicionado no Filho de Deus, não há nenhum tipo de adversidade, não há nenhum tipo de possibilidade de sermos separados do amor do Pai, quando estamos posicionados no Filho. Então, esta posição de que nós aqui estamos falando, e aqui nós vamos compreender no desmembramento dessa revelação, o que mais importa, o que é prioridade nesta revelação, dentro da mensagem do Evangelho, o que importa é a nossa posição em Deus, que é em Cristo, e não a nossa condição. É necessário compreendermos isso, de que a nossa posição, ela é muito mais importante do que a nossa condição. É isso que eu quero deixar bem claro dentro dessa palavra. Nós, como filhos de Deus, precisamos dessa autoafirmação diária da nossa posição em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero falar que essa mensagem vai nos trazer esse reposicionamento, desse entendimento necessário de quem somos em Deus. Porque uma vez que descobrimos quem somos em Deus, a nossa condição pouco importa. O que é relevante é a nossa posição. Você perceba, por exemplo, é um texto que todo mundo conhece, a passagem muito pregada da parábola do filho pródigo, né? De dois filhos, o filho que saiu da sua casa, que preferiu gastar parte da sua herança, né, no seu bel prazer, e do segundo filho, o irmão do filho pródigo, que estava dentro de casa, mas ainda assim, embora estando dentro de casa, não desfrutava de todas as benécias do seu pai. O que faltou de fato, sei que você já ouviu N mensagens sobre isso, mas o que faltou de fato
em ambos os filhos deste pai foi a sua não compreensão da sua importância, da sua posição como filho. Eles investiram na sua condição, um investiu na sua herança e o outro não soube investir. Por quê? Porque eles não sabiam distinguir de fato a sua real posição dentro daquela casa no seu relacionamento com o pai. Eles não priorizaram a sua posição de filho, mas sim a sua condição de filho. E aí por isso que se perderam. Infelizmente, né, se perdeu gastando tudo que tinha, indo de mal a pior, e o outro, embora estando dentro da sua casa, ele não soube desfrutar. Aqui a primeira lição, a revelação desta noite, que o mais importante no reino de Deus é a posição que nós alcançamos ao confessar Cristo como o nosso único Deus e Salvador, e não a nossa condição. E não a nossa condição. E quando eu estou falando de posição, meus amados, eu não estou falando de posição ministerial. Eu não estou falando de pastor, de ser evangelista, de ser um presbítero, de ser um diácono, de ser uma missionária, de ser um levita. Eu não estou falando da posição ministerial. Estou falando na posição de homem, de mulher, de jovens que sejam de Deus. A nossa geração necessita de homens, de mulheres, de jovens que antes de quererem ser pastor, ser obreiro, ser levita, assumir uma posição ministerial, mas que queiram serem homens, mulheres de Deus. A nossa geração carece não de pastor, não de presbítero, não de evangelista, não de levita, não de cantor. A nossa geração carece de homens, de mulheres, de jovens de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8,19 que a expectação da criação é a manifestação, não de pastores, não de levitas, não de cantores, não de pregadores, mas ela geme pela manifestação dos filhos de Deus. O povo hoje, essa nossa geração, está brigando por posição ministerial por dentro de uma condição e seguindo o mau exemplo dos próprios apóstolos, quando não tinha o discernimento, mesmo caminhando com Cristo, e chegavam para Cristo perguntando quem era o maior dentre eles. E Jesus vai lhe dar assim, uma aula do que o que de fato importa. E ele traz uma criança e vai dizer, se não houver uma genuinidade, uma simplicidade, uma humildade como uma criança, né, vocês não poderão ver o reino do céu. A nossa geração carece de homens e de mulheres, jovens, de levitas, aí sim, a partir daí, que sejam referenciais de homens de Deus. Então o que importa, fica essa primeira palavra, o que importa não é a sua condição. Não importa a sua condição financeira, a sua condição sentimental, não importa a sua condição profissional, dentro do reino o que importa é a sua posição. É você ter isso, essa autoafirmação dia após dia do seu papel dentro do reino de Deus. E a primeira revelação que dentro do reino de Deus o que é mais importante é a sua posição de filho de Deus. É estar exatamente nesse lugar que a Bíblia diz que nós devemos estar a detrimento de todo mais que você possa alcançar na sua vida. É um privilégio, é uma dádiva, é uma graça, né? É uma honra podermos ser chamados filhos de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Davi, conforme 2 Samuel, capítulo 5 e capítulo 6, quando ele vai
assumir o trono de Israel, ele, após, né, a queda do rei Saul, a morte de Saul, Davi é conclamado por todo Israel como rei de Israel. Davi, o trono a ti pertence. O que nós já sabíamos desde a época de Saul é que você foi levantado por Deus para ser o regente maior sobre a nação de Israel. Aí está o cetro, aí está o templo, louvado seja o nome, aí está, ainda não existia o templo na época de Davi, Davi posteriormente daria todo o legado para Salomão, aí está a casa do Senhor, né, que estava em Siló, aí está suas vestes reais, aí está o povo, aí está tudo para você governar. Davi disse assim: não estou preocupado com a condição, com as circunstâncias e com tudo que está me vindo à mão para ser rei. Mas Davi vai fazer o quê? A primeira coisa, no capítulo 5 e 6 de 2 Samuel, Davi primeiro vai buscar a arca. A arca que simbolizava a presença maior de Deus no meio do povo. E a arca estava, desde a época de Saul, fora dos termos de Israel. E Davi disse assim: olha, para mim, a arca, a presença de Deus, é muito mais importante do que o trono. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que Davi não aceitou governar Israel sem a presença de Deus? Porque Davi se conhecia em Deus. Pastor Gerry, quando é que Davi soube disso? Quando ainda com 16 anos o profeta Samuel foi lá na casa de Jessé e vestiu ele com azeite, derramou sobre ele azeite, e a Bíblia diz que Davi foi cheio do Espírito Santo, e ali veio testificado no coração o seu posicionamento em Deus. Em Deus, antes de vestir linho fino de rei, Davi havia sido vestido pela unção do Espírito Santo. Oh, glória! Antes de ser vestido de rei, antes de colocar linho fino, ele foi banhado de óleo, de azeite. Então o que para Davi importava era o azeite como selo de que ele havia sido escolhido pelo Senhor. O azeite falou muito mais alto do que o linho. A arca falou muito mais alto do que o trono. A palavra de Deus na boca dele valeu muito mais do que o cetro de autoridade na sua mão. Louvado seja Deus. Isso é uma autoafirmação de quem ele era em Deus. Recebeu dessa palavra em nome de Jesus? Louvado seja Deus. Para Davi, ele não queria ser reconhecido como um regente. Ele queria ser reconhecido como regente de Deus. Ele não queria simplesmente passar pela história, ser conhecido como Davi. Mas Davi passou pela história e nós falamos mais no que Deus fala sobre Davi do que ele próprio fala sobre si. A Bíblia vai dizer assim que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Esse legado, ele só é confirmado quando você se conhece em Deus. Tá pegando essa revelação em nome de Jesus? Esta autoafirmação, meus amados, que nós estamos lendo aqui na palavra de Deus, como é que eu construo essa autoafirmação? Eu tenho a afirmação pelos escritos sagrados, pelo Espírito Santo que testifica ao meu coração de que eu sou filho de Deus. Eu estou compreendendo que a minha posição em Deus é muito mais importante do que a minha condição. Porque eu sei que se eu estiver em Deus, a minha condição vai ser regida por Ele. As portas vão se abrir e as portas vão se fechar porque eu estou em Deus. Louvado seja Deus, pessoas vão, pessoas virão, porque é assim que Deus tem governado a minha vida. Louvado seja Deus, fatos acontecerão, sejam bons ou ruins, não me preocupo, porque eu estou escondido em Deus. Eu sei quem eu sou em Deus. É por isso que Paulo vai dizer: quem me separará do amor de Deus? Eu estou em Cristo. Paulo se identificava em Cristo. Você, meus amados, você que está me ouvindo, você já reconhece a sua posição em Deus? Isso não é só se reconhecer como um evangélico. Isso não é só reconhecer-se como um membro de uma igreja.
Tem gente que fica brigando, procurando saber, meu Deus, onde é que eu vou congregar, sei onde é que eu vou te servir, antes de querer descobrir qual que é a igreja que você vai estar congregando. Preocupa-se em saber se você já se descobriu em Cristo. Se você já se identificou em Deus. Porque se você não se identificou em Deus, você vai ficar de igreja em igreja e não vai se identificar. Tá pegando da revelação? Eu preciso dessa autoafirmação diária na minha vida, de quem eu sou em Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Tem gente que briga para saber quem será o seu pastor. Meu Deus, quem será o meu pastor? Primeiro você tem que conhecer o sumo pastor, aquele que levanta o pastor. Você tem que se identificar nele. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu vou falar a partir de agora, eu sei que Deus já tem falado no seu coração, e você está compreendendo o que é de fato o verdadeiro evangelho, a palavra, né, da salvação, a sã doutrina, é isso. Jesus disse lá em João 3, né, novo nascimento, nascer da água do Espírito. A velha criatura, ela não tem identidade com Deus. A nova criatura, ela se encontra no Senhor. Porque não é ela mais que vive, mas é Cristo que vive em mim. E quando eu falo de autoafirmação, eu estou dizendo que essa autoafirmação, ela é necessária todos os dias da nossa vida. E eu vou trazer aqui para os amados irmãos esse entendimento que essa autoafirmação, ela é uma construção diária, relacional com Deus. Essa autoafirmação é uma construção de uma história relacional com Deus. Não existe autoafirmação se não tem uma história de relacionamento com Deus. E essa história de relacionamento com Deus não é um pacote fechado, não é algo que você pede aí pela internet, não. É algo construído, é algo gerado. Louvado seja Deus. E quando nós partimos desse entendimento, dessa minha autoafirmação, de que eu sou filho de Deus, é construído, né, a partir de uma construção de uma história com Deus, eu vou descobrir preciosidades, amados. E vou começar a ter o entendimento em que deve ser o meu foco. O meu foco tem que ser em construir uma história com Deus. Uma história com Deus é diferente do que viver momentos esporádicos com Deus. Tem gente que vive momentos esporádicos com Deus. Mas ele não constrói ao longo da sua jornada uma história com Deus. Talvez ele construa uma história com o seu namorado, ele construa uma história de relacionamento com o seu noivo, uma história de relacionamento com o seu marido, uma história de relacionamento com a sua congregação. Às vezes eles têm uma história de relacionamento com o ministério ao qual ele pertence, com o grupo de louvor, com o seu pastor, com o grupo de irmãs, né? Talvez ele construa uma história relacional com esses grupos, com esses departamentos e determinadas pessoas, mas ainda assim é incapaz de construir uma história relacional com Deus. Está entendendo ou não? Louvado seja o nome do Senhor. É bem capaz de que eu viva anos dentro de uma igreja, construindo relacionamento, e isso é importante fazer, né? Com pessoas, com grupos, com ministérios, com meu pastor, mas ainda assim eu não consegui ainda ter o entendimento que prioritariamente eu tenho que construir uma história relacional com Deus. Um relacionamento com Deus. Para que os outros relacionamentos tenham fundamento e sejam sólidos. Por que é importante a construção árdua, sólida, deste relacionamento com Deus, conforme Mateus 6,33, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. As demais coisas é consequência dessa busca. Eu quero trazer para os amados, quando o povo ainda hebreus estava dentro do Egito, clamando ao Senhor por causa da opressão de Faraó, no capítulo 3, Deus seleciona Moisés
para que Moisés fosse o líder, né? Para liderar o êxodo, a saída do povo de Deus a uma terra, a uma promessa, a um lugar para se estabelecer como povo de Deus. Observa que o povo estava com um sentimento de escravo, seria tirado desse posicionamento de escravo e seria trazido na condição de povo peculiar de Deus. Deus estava dando início a um processo relacional com este povo. Então agora toda a jornada no deserto até a entrada em Canaã era um processo em que Deus estaria afinando, louvado seja Deus, essa história relacional de o Senhor como Deus e o povo como filhos, como servo, como sacerdócio santo, como nação eleita. Era esse o propósito original de Deus. Deus não poderia pegar um bando de escravos e fazer desse bando de escravos alguém que fosse referencial. Só é referencial quem tem uma história muito sólida, construída na direção de Deus e pelos cuidados do Senhor. Então Deus levanta Moisés e o povo agora, ele está agora a passos para começar o início dessa história. E como é que se dá essa história? Moisés, você vai diante de Faraó e diga para Faraó para que deixe o meu povo ir, caminho de 3 dias para me sacrificar, para me adorar no deserto. Caminho de 3 dias. A história com Deus se inicia com o distanciamento do nosso lugar de origem. Do lugar onde nós éramos escravos. Do lugar onde nós não tínhamos a condição de dizer não. Somente abaixar a cabeça e obedecer. Porque escravo somente obedece. Quem é escravo dos vícios, quem é escravo da prostituição, quem é escravo da sua carne, quem é escravo do mundo, quem é escravo das impurezas, ele não tem autoridade sobre si mesmo, sobre a circunstância de dizer não. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eles estavam nessa condição. E para que você comece agora a construir uma história relacional com Deus, você tem que caminhar, se distanciar deste lugar. Então, vá diante de Faraó e você vai colocar esses requisitos que vêm da parte de Deus, que não vêm da parte do homem. Quando Moisés vai diante, né, eu vou só citar, pontuar, o que de fato aqui é importante para esta revelação. Quando ele vai diante de Faraó, obviamente todos conhecem o texto, ele não dá crédito ao que Moisés estava dizendo, né? Como assim? Deus? Eu não conheço Deus, porque para ele quem era Deus era ele mesmo, né? Então a coisa apertou ainda mais para o povo hebreu. Faraó vai multiplicar a opressão sobre o seu povo. Começa o povo a reclamar diante de Moisés por que ele fez aquilo, né? Porque somente Moisés teve aquela revelação. E agora Deus vai intervir, todo mundo conhece o texto, vamos pular essa parte, com as pragas, né? Para exatamente começar o processo de libertação do povo. Quando Deus começa, e aqui eu quero que você aguce agora a sua atenção, quando Deus começa a oprimir o Egito com as pragas, né? Evidentemente Deus refutando aquilo que o povo idolatrava, e Deus vai trazer um juízo sobre a sua própria idolatria. Faraó vai aos poucos, dando umas dicas de que de fato ele não iria resistir por muito tempo, porque aquilo era uma obra de Deus. Se Deus decidiu agir, não há quem possa impedir, né? Ainda que a duras penas, porque o coração de Faraó era um coração inclinado a se endurecer, né? E por isso Deus vai cada vez mais endurecendo o coração, já um coração propenso a se endurecer. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora Faraó, ele vai aqui, irmãos, dobre a sua atenção.
ele vai dar a Moisés, aquele que havia recebido a revelação de que era necessário ele abandonar aquele mundo juntamente com aquele povo e entrar por uma construção relacional com Deus no Egito, distante do Egito. Faraó vai propor a Moisés e ao povo 4 condições. 4 condições para que ele pudesse permitir, dar um pouco de liberdade para que o povo pudesse, de fato, servir ao Senhor. Mas nós aprendemos nos evangelhos que Cristo disse, através da boca dos seus apóstolos e dele mesmo, de que era necessário morrer e nascer de novo. Ou seja, uma história relacional com Deus, ela se inicia do zero, da ressurreição, né, da nova criatura, após a morte do velho homem. Então, é um processo, é um nascedouro, louvado seja Deus, essa construção, essa história relacional com Deus. Louvado seja Deus. É um desligamento absoluto, radical, seguir a Deus. Grave essa palavra. É radical. É radicalizar. É abandonar tudo para seguir uma nova história de relacionamento com Deus. Só que a proposta que Faraó faz para Moisés, ela é pertinente para os nossos dias. Você que se decidiu em Cristo de construir essa história com o Senhor, e você entende que ela é construída a partir daquilo que Deus vai te direcionar, Satanás, através dos seus agentes, através das circunstâncias, através do mundo, lhe faz e me faz as mesmas propostas que Faraó fez para Moisés. Quais são? Capítulo 8, verso de número 25, depois já de algumas opressões, veja o que Faraó sugere para Moisés. Você quer construir, você quer adorar a Deus? Você quer construir um relacionamento com Deus, esse Deus que você diz que ouviu, né? Esse grande eu sou, o único Deus que está falando no seu coração, que está te chamando para uma promessa gloriosa, num templo glorioso, numa terra gloriosa, numa dimensão maravilhosa que só Ele é capaz de proporcionar. Você quer isso de fato? Você pode seguir então. Você pode ser um crente. Já estou fazendo aqui um paralelo, tá? Você pode ser de fato, pode adorar a Deus, desde que, olha a proposta de Faraó, desde que, diz assim no versículo 25, anota a referência e leia com mais calma depois. Capítulo 8 de Êxodo, versículo 25. Então chamou Faraó a Moisés. Vem cá, Faraó, vem cá, Moisés, vem cá para o meu gabinete. E disse, ide e sacrificai ao vosso Deus nessa terra. É a primeira condição que Faraó impôs para Moisés. Você quer seguir a Deus? Você quer servir o Senhor? Faz o seguinte, sacrifica, adora, sirva a Ele nessa terra. De que terra que ele está falando? O próprio Egito. Mas Moisés falou assim, ele disse que a adoração a Ele não pode ser no Egito. Eu tenho que caminhar, caminho de 3 dias. Eu tenho que sair do Egito para que meu culto seja legítimo. Só que a proposta de Faraó é a seguinte, adora, rapaz. Pode glorificar a Deus, pode servi-lo, desde que seja aqui no Egito. Desde que seja aqui. Debaixo da minha observância. É a proposta de Satanás para muitos. Você quer ser cristão? Você quer ser evangélico? Você quer ser um adorador? Adore. Mas adore aqui mesmo no mundo. É a mesma proposta. Adore aqui no mundo. Qual que é a diferença? Aí vem com aqueles adágios, né? Seus subterfúgios, né? Dizer, não, você pode de fato fazer toda a diferença adorando a Deus aqui no mundo. Só que a real compreensão é que uma vez transformado em Deus, aí sim eu posso fazer a diferença no mundo. É diferente
do que servir a Deus ainda estando no mundo. Ainda estando na idolatria, ainda estando no pecado, ainda estando na rebeldia, ainda estando nas impurezas, ainda estando se submetendo às coisas, aos referenciais mundanos. Quem faz isso, quem diz que é adorador, quem diz que é cristão, mas ainda carrega em si práticas do mundo, está ouvindo o conselho de Faraó. Está dizendo que está adorando a Deus, mas ainda está adorando a Deus dentro do Egito. Está adorando a Deus dentro do mundo. Se ainda há em nossas vidas práticas mundanas, é sinal de que eu não obedeci ao Senhor, de sair de Malicuia, de dentro do Egito, e ter um culto estabelecido pelo Senhor sem nenhum tipo de vínculo com o mundo. O meu culto a Deus, ele não pode ter, em hipótese alguma, nenhum tipo de vínculo com o mundo. Então eu tenho que sair de dentro do Egito. Eu tenho que de fato abandonar o mundo. Eu tenho que de fato mergulhar em Deus. Eu tenho que de fato assumir essa posição em Cristo de filho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou conseguir pertencer ao reino celestial com o meu com a minha morada ainda dentro do Egito. É como se Deus estivesse falando para Moisés: você agora é cidadão do céu. Cidadão do céu mora nas regiões celestiais. Cidadão do céu não mora dentro do Egito. Até bebi uma água depois dessa, tá? A primeira investida de Faraó sobre Moisés não teve aliança. Moisés não acatou a primeira proposta. Não, eu vou ser servo de Deus, conforme ele diz que eu tenho que ser. Você acha que Faraó desistiu? Você acha que Satanás desiste? Aí ele vai fazer uma segunda investida, no capítulo 8 ainda, verso 28. Ele vai dizer assim: tá bom, Moisés, já que você quer sair do Egito, já que você quer sair do mundo, já que de fato você quer ser um cristão, já que de fato você quer assumir, a sua posição em Deus, ele vai dizer assim no verso 28. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor, vosso Deus no deserto. Vosso Deus no deserto. Agora já não é mais dentro do Egito. Somente que indo, não vades longe, orai também por mim. Você quer ir, Moisés? Você quer ser crente mesmo? Então vai. Aqui dentro do Egito você não quer, né? Dentro do mundo você não quer, né? Então faz o seguinte, vai. Só que quando você for, Moisés, não vai longe não. Fica aqui nas trincheiras. Fica aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Fica aqui nas fronteiras do Egito. Não se aprofunde no deserto. Fica aqui nas trincheiras. Ou seja, você quer ser cristão mesmo de fato? Não se aprofunde. Não se entregue totalmente. Fica aqui. Sabe? Fica aqui nas fronteiras. Sabe o que Faraó estava dizendo isso? É porque estando ali na fronteira, a exemplo da mulher de Ló, quando sai de dentro de Sodoma e Gomorra, você ainda tem a perspectiva do lugar que você saiu. Se você ainda caminhar em lugares escorregadios, em beiras de abismos, esta foi a proposta de Faraó para Moisés. Caminhe nesse lugar. Essa linha tênue entre o que divide o deserto do Egito. Você quer ir para o Egito? Tá bom. Mas não vai muito longe, não. Não se distancie de onde você saiu. Tá entendendo, meu querido? Tá entendendo a proposta de Satanás? Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a segunda proposta. Não se aprofunde com as coisas de Deus. Não se aprofunde com as coisas de Deus. Fique aqui perto da fronteira.
qualquer coisa, se apertar, você sabe de onde você veio e é muito fácil você voltar para lá. Moisés também não aceitou essa segunda investida de Faraó. Bom, se é para servir, eu vou até a terra que ele tem me prometido. Eu não vou ficar perto da fronteira do lugar da escravidão. Oh, glória! Eu não vou caminhar por esse caminho. Esse lugar é escorregadio. Esse lugar perto do Egito, perto do mundo, ele é muito sedutor, sabe? Quando eu for lá dar uma espiadinha naquela programação, é porque eu estou muito perto do Egito. Tá pegando aí ou não? Quando eu for conviver com essas pessoas, é porque eu vou estar muito perto desse lugar. Quando eu ouvir aqueles tipos de música, é porque eu vou estar muito caminhando, muito próximo a esse lugar de onde eu saí. Então, de fato, eu tenho que me isolar desse lugar que me seduz, que joga confete na minha velha criatura, que aguça aqueles prazeres que eu desfrutava. Então é na carne. Eu tenho que cortar na carne. Então eu vou ter que aprofundar. Eu não posso ficar rodeando no lugar de onde eu servia. Louvado seja Deus, o mundo. Eu tenho que me distanciar desse lugar de onde Deus me tirou. A terceira investida de Faraó está no capítulo 10, no verso de número 8. Diz ele assim: então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, depois de tanta opressão que Deus colocou sobre os egípcios, e ele disse: ide, servi ao Senhor, vosso Deus. E ele vai fazer a pergunta: quais são os que hão de ir? Veja, irmãos, como que o adversário ele trabalha, como ele age. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer assim: bom, já que você quer ir, vá você somente. Vá você somente. Porque ele estava preocupado: quantos irão com você? Vai somente você. Não se importe com aqueles que te rodeiam. Não se importe. O que importa é a sua salvação. Bom, já que você quer ir, ele estava pensando num prejuízo menor. É tirar a visão missional do cristão, de se importar exclusivamente com si próprio, com a sua própria salvação. Se nós saímos do Egito, a proposta de Faraó é a seguinte: já que eu não consigo te deter aqui dentro do Egito, já que eu não consigo te deter aqui nas fronteiras do Egito, vá você somente. Não leve ninguém contigo. Está entendendo aí, ô missionária? Está entendendo aí, ô missionário? Ô servo de Deus? Já que você não se preocupe com os outros, vá você somente. Mas aí Moisés disse assim no versículo 9: havemos de ir com nossos meninos e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir, porque festa ao Senhor temos. Moisés estava dizendo assim: não tem festa legítima ao Senhor se for uma festa isolada, se for uma festa particular. A festa se completa quando todos que estão ao meu redor, eu me empenhei em lutar e tirá-los, assim como Cristo também me tirou do Egito. Eu não vou sozinho, não. Tem a minha parentela que eu vou investir tempo. Eu vou argumentar contra Faraó. Eu vou argumentar em oração, em joelhos, porque ninguém vai ficar aqui dentro do Egito, não. Moisés, um pouco mais para frente, eu vou ler, vai dizer: nenhuma unha ficará aqui dentro do Egito. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Não desista daqueles que convivem com você, daqueles a quem Deus vai colocar na sua trajetória. Não desista. Louvado seja Deus. Faraó está dizendo assim: vá você somente, esquece daquele amigo, esquece daquela amiga, esquece daquele parente, esquece daquela pessoa. E Moisés diz: não. Todos que estão debaixo dos meus olhos irão comigo.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus está mandando dizer, não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista em nome de Jesus, porque isso aí só tem essa consciência quem tem a posição convicta de que é filho de Deus, de que pertencemos a Cristo. Louvado, e isso não cabe somente a nós. Eu estava ouvindo um dia desse na madrugada, um testemunho, de uma igreja, de uma mulher, de uma irmã que teve um encontro com Cristo, uma experiência gloriosa. Ela servia aos demônios, ela estava entregue à idolatria e ela estava vivendo uma vida completamente destrutiva com sua família, sua casa toda destruída, o seu relacionamento indo de mal a pior, o convívio com os parentes não tinha nem mesmo convívio social. E quando ela teve o encontro com Cristo, dentre todas as partes do seu testemunho, o que mais me chamou a atenção foi quando ela disse que quando ela entendeu que esse amor glorioso de Deus a alcançou naquele lugar de morte, naquele fundo do poço, onde Satanás estava tripudiando sobre a vida dela, assim como Faraó fez com este povo, com essa nação, fazendo-o de escravo. E quando Cristo a vai resgatar daquele lamaçal, daquele sepulcro, daquele lugar fétido que o mundo conduz o ser humano sem Deus, ela teve uma revelação tão gloriosa da posição a qual ela tinha alcançado em Deus, em Cristo, conforme nós no início dessa mensagem, ela não se conteve dessa revelação gloriosa somente para ela. Ela disse assim, não é impossível que alguém que se descobriu em Deus tenha esta revelação exclusivamente para ele. Ele quer compartilhar, ele quer alcançar, ele quer bater de porta em porta, ele quer, a exemplo da samaritana, que quando descobriu quem era Cristo e de quem ela era em Cristo, ela largou o cântaro, ela abandonou o cântaro e ela foi para a cidade falar de que ela havia encontrado o Messias, o ungido, o prometido pela palavra. Não se contém, porque nela se torna uma fonte a jorrar. Ela se importa não somente com ela, mas ela se importa com aqueles a qual está no seu convívio, no seu relacionamento, com aqueles a quem Deus colocar diante. É por isso que você às vezes não consegue compreender como é que alguém abandona uma vida profissional sólida e larga tudo e vai para o meio da África, vai para o meio do mato, vai pregar para índio, vai pregar para abandonados, vai para o meio da Etiópia, vai para o meio do islamismo, arriscar a sua própria vida. Você não consegue compreender como essas pessoas abandonam tudo, profissional, uma vida sentimental. As pessoas se decidem a uma entrega sem reserva ao serviço do Senhor. Você só vai conseguir compreender isso quando você se descobrir em Cristo. Pessoas abandonaram carreiras, pessoas abandonaram bens, honrarias, posições mundanas e se mergulharam. E você vai dizer, por que essas pessoas fizeram isso? Só há uma resposta: porque elas sabem da sua posição no Pai. Ei, a Bíblia diz que o Senhor, sendo como Deus, não se usurpou ser Deus, mas se destituiu da sua glória. Sabe por que Jesus veio? É porque ele sabia quem ele era no Pai. Sabe por que Jesus exerceu o seu ministério com excelência? É porque ele sabia quem ele era no Pai. Sabe por que ele suportou afrontas, ele suportou a cruz? Porque ele sabia quem ele era no Pai. Eu sou filho. Oh glória! Oh glória! Eu preciso dessa autoafirmação
diária na minha vida da minha posição em Deus. Eu sou filho. E quando você se posiciona como filho, não há reservas nas suas emoções, na sua entrega, na sua prática, no seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a quarta investida, para nós caminharmos para o final dessa live. Ele vai assim no capítulo 10, ainda no versículo de número 24, ele vai dizer assim: então o faraó chamou a Moisés e disse: ide servir o Senhor, somente fique as vossas ovelhas e as vossas vacas. Quer ir com o povo? Leve o povo, mas deixe seus bens materiais. Deixe seus bens materiais aqui, o seu gado, as suas riquezas. Está inserido dentro do que, um pouco dentro do que nós acabamos de falar. Ele serve a Deus sem reservas, e Moisés vai dar a célebre, a pérola da resposta: nenhuma unha ficará no Egito. É ordem para que nós saiamos e cultuemos a Deus da forma como o Senhor assim estabeleceu. O pastor Luiz Hermínio, ele sempre diz assim: só tem poder de te parar aquele que te governa. Só tem poder de te paralisar aquilo que te governa. Sabe por que Moisés não ouviu a voz de Faraó? Porque não era Faraó que governava Moisés, mas era Deus. Sabe por quê? Louvado seja o nome do Senhor, que as circunstâncias não paralisaram Moisés, porque não eram as circunstâncias, não eram as condições que governava Moisés, mas a sua posição em Deus. Só tem poder de te paralisar, só tem poder de colocar você num leito, de colocar você inerte no reino, na obra, aquilo que exerce o governo sobre a sua vida. Se é Deus que te governa, somente Deus tem o poder de te parar. Oh, glória! Aleluia! Satanás não tem poder de te parar. Sabe por quê? Porque não é ele que te governa, é o Espírito Santo. As lutas, as provas não têm poder de te paralisar. Sabe por quê? Porque não são elas que governam a sua vida. É Deus, é a providência de Deus que governa a sua vida. Só tem poder de te parar aquilo que te governa. Quem é que está governando a sua alma? Quem é que está governando a sua mente? Quem é que está determinando as diretrizes da sua história? Se é Deus, só Deus pode te parar. Nada, ninguém, o mundo, tempo, Satanás, demônios, nada tem poder de te paralisar. Se é Deus que te governa. Nessa autoafirmação, para nós concluirmos, que é construída diariamente em nossa vida, essa história de relacionamento com Deus, o próprio Cristo disse assim: se quiser vir após mim, nega a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Isso está ratificado nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Essa palavra do Senhor. Você quer construir uma história comigo? Tome a sua cruz e siga-me. A história com Cristo se inicia ao tomar a sua cruz e caminhar os passos de Cristo. Certa vez Jesus estava num lugar, como onde ele estava, ele era muito assediado, né? Por causa dos milagres, por causa da providência, por causa da libertação. E a Bíblia vai dizer, certa feita, que ele foi para um lugar por causa da multidão, procurando um pouquinho de isolamento, né? Um pouquinho de privacidade. A Bíblia vai dizer que muitos daquela multidão que andava ali ao redor de Cristo, sabendo que Cristo havia ido para um determinado lugar, também partiram para aquele lugar. E quando chegaram
onde Cristo estava, a Bíblia vai dizer que eles disseram assim: que bom, Jesus, que nós te encontramos. Bom estarmos aqui, Jesus. E Jesus vai dizer assim: não viestes aqui pelo milagre que recebestes, mas viestes aqui pelo pão que te saciaste. Vocês não estão aqui por causa dos milagres. Vocês não estão aqui porque se identificaram em mim, me reconhecem como filho de Deus. Vocês estão aqui por causa do pão que encheu a vossa barriga, por causa do pão que saciaste. Quem vive momentos com Deus é carregador de pão. Quem vive história com Deus é carregador de cruz. Quem vive momentos com Deus, momentos esporádicos com Deus, é carregador de pão. Toda vez que o pão acabar e tiver fome, ele vai procurar Jesus. Não passa de carregador de pão, mas quem tem história com Deus é carregador de cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Recebe dessa palavra? Você é carregador de pão ou você é carregador de cruz? Eu não sei se você já ouviu, se não ouviu, ouça. Tem até legendado, tem até com tradução. A história daquele ator norte-americano chamado Jim Caviezel. Ele foi aquele que interpretou Jesus Cristo no filme A Paixão de Cristo, esse último que foi lançado. Se você não ouviu a entrevista dele, ouça, porque é muito interessante, é muito bacana. Ele vai dizer, essa entrevista dura em torno de uns 40 minutos, é Jim Caviezel o nome dele. Ele vai dizer a uma altura do seu testemunho que quando ele foi lhe dado o script daquele filme da Paixão de Cristo, que arrecadou quase que mais de 1 bilhão, né, de dólares, recorde em todas as esferas, ele lembra que quando ele recebeu o script não ficou muito entusiasmado, mas o Mel Gibson, que foi o diretor desse filme, logo em seguida vai falar com ele. E no diálogo com eles, entre os dois, o Mel Gibson estava muito preocupado de ser o diretor desse filme, dado a sua posição, né? Ele dizia que a imprensa ia cair, a crítica ia cair de cima deles por causa da sua natureza, né? E esse ator, o Jim Caviezel, não sei se a pronúncia correta é essa, num determinado momento, ele entendeu que ele havia sido chamado para aquele papel. E ele vai mostrar acerca da sua conversão por causa daquele filme. Foi muito intenso ele ter vivido a vida de Cristo. Aí o Mel Gibson vai dizer para ele, vai dizer assim, olha, se você aceitar esse papel de interpretar Cristo, saiba que pode ser o seu último papel em Hollywood. Porque ao trazer uma identificação com Cristo, se o seu personagem se identificar com Cristo, nós estamos falando de uma fé, né, que é a terceira maior religião do mundo, que é o cristianismo. Se nós estamos falando dessa fé, nós vamos mexer num campo minado. E se você for aceito o seu papel, a sua desenvoltura, o seu protagonismo sobressair, dificilmente vão lhe ver associado a um outro papel. Então, se você aceitar esse papel, muito provavelmente você não vai conseguir desempenhar nenhum outro papel. Porque ninguém vai lhe ver, né, fazendo um papel de um gangster, de um promíscuo, de um assassino, uma vez que vão identificar em você a pessoa de Cristo. Então, até mesmo as produções vão ter reservas em lhe chamar
por causa dessa dificuldade, desse grupo, dessa parte da humanidade de não aceitar, de não achar vínculo nenhum se você for muito bem sucedido nesse papel. Então ele entendeu que a partir de então, até mesmo a sua profissão de ator estava até mesmo sofrendo um tipo de ameaça. Mas ele entendeu a certa altura de que era uma missão que estava vindo sobre a vida dele. E essa entrevista, né, mais uma entrevista misturada com um testemunho, é muito bacana e acessa lá no YouTube e você vai ser muito bem abençoado com esse testemunho dele. Mas ele disse uma palavra, e aqui eu quero mostrar o que ele disse assim, olha, na conversa do Mel Gibson com ele vai dizer assim, quando você toma essa cruz, se você decidir fazer esse filme, você vá até o final. Porque se você decidiu colocar essa cruz no seu ombro, se você não caminhar, essa cruz ela pode te esmagar. O peso dessa cruz ela pode te esmagar. Então Jesus está dizendo assim, se você quer vir após mim, tome a tua cruz e siga-me. Toma uma atitude, construa uma história. Porque se você assim não fizer, o peso dessa cruz, ela vai te esmagar. Porque você se coloca numa posição debaixo de uma doutrina. Quando eu estou falando de cruz, eu estou falando de sã doutrina, eu estou falando de santificação, eu estou falando de renúncia, eu estou falando de obediência, eu estou falando de batismo com o Espírito Santo. E se você quer assimilar tudo isso para a sua história e não der foco e importância a isso tudo tem o poder de te esmagar. Oh, meu Deus! Mas a partir do momento que você quer construir de fato uma história, oh glória, essa cruz vai te levar a um lugar de honra diante do Pai, a um lugar de ressurreição, a um lugar de vida eterna. E eu preciso de concluir essa palavra. Eu sei que você está sendo profundamente abençoado por esta palavra. Números, capítulo de número 2, você vai ver quando o povo sai então agora de dentro do Egito. Moisés não aceitou nenhum tipo de proposta de Faraó, como nós não aceitamos como cristão, nenhum tipo de proposta de Satanás, nenhum tipo de proposta do mundo. Nós de fato entendemos e autoafirmamos isso todos os dias, né? De que somos filhos de Deus, e somos filhos de Deus, é exemplo dele. Pegamos a cruz e caminhamos, estamos construindo uma história relacional com Cristo, com o Senhor Jesus, uma história relacional. Nós não vivemos momentos com Cristo, nós vivemos uma história. Nós não somos carregadores de pão, somos carregadores de cruz. Então, quando o povo sai de dentro do Egito, no capítulo 2 de Números, Deus vai chamar o povo, Moisés, e vai agora começar a estruturar o seu povo, ok? E dentro de todas as estruturas sociais, a própria lei, né, os cerimoniais e tudo que os irmãos já conhecem no texto, mas eu quero destacar quando no capítulo 2 de Números, o Senhor vai estabelecer o seu exército. O Senhor vai estabelecer o seu exército. Então o Senhor diz assim, capítulo 2 de Números, leia em nome de Jesus. Leia. Ele vai estabelecer o seguinte, que cada um da tribo, das 12 tribos de Israel, cada uma deveria ficar debaixo da sua bandeira. Cada tribo tinha respectivamente a sua bandeira, que representava aquela tribo, e deveria carregar em si a insígnia daquela tribo. Em Números capítulo 2 está lá, Deus edificando o seu exército. Ok? Louvado seja o nome do Senhor. Quando, na construção do tabernáculo que era móvel, esse tabernáculo, nessa trajetória de dentro do deserto, nesta construção de história relacional com Deus, o Senhor havia orientado a Moisés de que quando a nuvem da glória de Deus descesse sobre o tabernáculo, o povo deveria acampar naquele lugar e deveria levantar acampamento somente quando a nuvem da glória de Deus subia.
E isso poderia durar, já disse em outras mensagens, 1 hora, 1 dia, 1 mês, 1 ano, não importa. Mas havia um tempo específico de acampar-se e de prosseguir na sua jornada. Quando o povo fosse acampar, fincar as estacas no deserto, pelo tempo determinado pelo Senhor, esse exército que ladeava o tabernáculo deveria se posicionar da forma como Deus havia estabelecido. Cada soldado, cada tribo no seu respectivo lugar. Quem era para estar na frente ficaria à frente, quem deveria ficar atrás, quem deveria ficar de um lado e do outro, norte, sul, leste e oeste. Quando o acampamento do Senhor se estabelecia em um determinado lugar, estes soldados, com suas bandeiras, com as suas insígnias, deveria estar exatamente no lugar determinado pelo Senhor. O que nos chama a atenção, e aqui é glorioso, quando você olha na horizontal, transporte-se pela fé nesse lugar. Imagine esse acampamento, eram mais de 600 mil soldados. Cada tribo com 100 e tantos mil, posso trazer esses números aqui agora. Então todos eles acampados, ok? O tabernáculo no meio e o povo acampado. Se você fosse um daqueles que estavam lá naquela época, você estaria olhando todo mundo na horizontal. Olhando todo mundo na horizontal, todos seriam iguais. Correto? Todos seriam iguais. Mas há uma grande revelação que, uma vez que visto esse acampamento do alto, ô glória, não perde a revelação não, tá, crente? Se visse esse acampamento do alto, o que você vai ver lá embaixo, com as tribos nos seus lugares específicos, você vai ver nitidamente o desenho da cruz ali no meio do deserto. A forma como o povo se agrupava, norte, sul, leste e oeste, formava no meio do deserto uma cruz. Acompanhe o raciocínio. Essa mesma logística das tribos acampadas dentro do deserto, ela foi também atribuída à construção do próprio tabernáculo. Se você pegar o tabernáculo, posteriormente o templo, e tirar o teto, da forma como foi colocado os utensílios sagrados, os compartimentos do tabernáculo, a entrada, o altar do holocausto, depois do lugar santo, no meio quando você era para a direita, o pão da propiciação, os castiçais à esquerda, mais à frente o altar do incenso e mais para o fundo, louvado seja Deus, a arca da aliança dentro do lugar santíssimo. Também, se tirássemos o teto do templo, você vai ver que dentro do templo está ali a cruz muito bem configurada. Do mesmo jeito, porque o meu livro não está aqui agora, senão eu mostraria esse livro para os amados. Deste mesmo jeito, o acampamento visto de cima, você vai ver a cruz no meio do deserto. Se você tirar o teto do tabernáculo, do templo, você vai ver a cruz muito bem configurada na posição dos utensílios sagrados. Grave isso para nós concluirmos esta palavra em nome de Jesus. Jesus disse que nós somos peregrinos na terra, a exemplo de Israel. E a única garantia de que nós iremos atravessar esse deserto que nós estamos passando, dentro da construção da história relacional com Deus, só tem uma coisa, aleluia, só tem uma coisa que nos garante chegar no lugar da promessa. Vai ser o que Jesus disse: você quer me seguir? Você quer chegar no final, no lugar celestial, no lugar assentado como eu estou à destra do meu Pai? Carregue a tua cruz.
Oh, glória! Quando nós olharmos em você, quando nós olharmos para mim, eu tenho que ter essa cruz identificada na minha história cristã. Uma história cristã sem a marca da cruz não é cristianismo. Oh, aleluia! Oh, glória! Aleluia! Não é cristianismo. A marca do genuíno cristão é quando você olha para ele e você identifica a cruz de Cristo na sua existência. Quando o povo deveria parar no deserto, imaginemos aqui a cena. Quando todos na obediência, a cruz fica evidenciada. Oh, glória! A obediência traz a evidência da cruz na nossa vida. Quando o povo obedecia e acampava conforme Deus falava, olhando de cima, a cruz estava muito bem configurada. Agora imagine se cada um quisesse se posicionar do jeito que queria. Cada um não respeitasse a sua posição. Quando o Senhor falasse assim, está na hora de parar, e cada um quisesse viver conforme as suas próprias diretrizes, quando você olhasse de cima, a cruz estava desfigurada. Oh, Jesus! Haveria perdido a identidade da cruz. Aleluia! Não basta somente sair do Egito, sair do mundo. Temos que, na nossa jornada de parada e de caminhada, a identificação da cruz na nossa história, na nossa existência. É por isso que não dá para acampar em qualquer lugar. É por isso que não dá para andar sem princípios. É por isso que não dá para andar sem a palavra. É por isso que não dá para andar sem a sã doutrina. Porque se nós andarmos sem isso, nós estamos andando sem a cruz. E sem a cruz não tem identificação com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Na horizontal, amados, na horizontal, é todo mundo igual. Você olha para mim, eu olho para você, é todo mundo igual. Mas quando o Pai olha de cima, a primeira coisa que chama atenção é a evidência da cruz. Aleluia! Se Jesus disse que você quer me seguir, tome a tua cruz. Porque quando o Pai olhar de cima, ele vai ter que ver a cruz. A identidade do cristão é a cruz. E a cruz já disse, o que significa cruz? Significa o quê? Sã doutrina, obediência. Olhe para Cristo que você vai entender o que é cruz. 2 Timóteo 2,19, a Bíblia diz que o Senhor conhece os que são seus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso de concluir essa palavra. Tenho certeza que o Senhor falou profundamente no seu coração. A nossa geração carece, meus amados, carece dessa autoafirmação diária de quem eu sou em Deus, quem eu sou em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando você tem essa autoafirmação, pela afirmação de quando Cristo diz que Ele agora nos dá a condição de ser chamado Filho de Deus. Oh, meu querido, isso traz a grande revelação do que é necessário para essa geração. Essa geração precisa de homens e de mulheres, de jovens, profundamente apaixonados pela sã doutrina, pela palavra, profundamente apaixonados pelo tempo de oração, profundamente apaixonados, louvado seja o nome do Senhor, pela sua condição em Deus, pelas coisas espirituais. Não deixe que ninguém, não deixe que Faraó, não deixe que Satanás lhe seduza, louvado seja Deus,
aleluia, com aquilo que pode tirar você dessa posição. Ele não está interessado no seu carro, ele não está interessado em sua miséria, ele não está interessado na sua fortuna, ele não está interessado em absolutamente nada. Ele quer tirar você dessa autoafirmação de que você é filho de Deus. Porque se ele nos tirar desse lugar, oh meu Deus, aí cumpre-se o que está escrito em João 10. Ele veio matar, roubar e destruir. E para concluir, eu preciso dessa autoafirmação, porque conforme Números capítulo de número 2, o Senhor levantou um exército. Não foi isso que eu disse? Um exército com a sua bandeira. Um exército com a sua insígnia. Paulo vai dizer a Timóteo, para ele militar, né? Para ele guerrear as guerras do Senhor como um bom soldado de Cristo. Meus amados, quando eu falo de autoafirmação, isso nos traz o entendimento que nós somos partes da igreja militante. Efésios capítulo 6, o Senhor vai nos dizer para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Para que armadura? Quem é que usa armadura? Quem usa armadura é soldado. Nós não estamos num lugar de entretenimento. Cuidado com entretenimento. O entretenimento é aquele lugar que Faraó disse, fique aqui, não vai muito longe não. Esse não ir muito longe é o lugar de entretenimento. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos e temos que ter a consciência que estamos num campo de batalha. Somos parte de uma igreja militante. Ao vencermos, faremos parte da igreja triunfante. A igreja que triunfou a exemplo de Cristo sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias. Mas por enquanto, meus amados, nós somos partes da igreja militante. Essa palavra eu sei que falou o seu coração e eu quero trazer esse entendimento para os amados. No campo de batalha, não tem segunda oportunidade. Não tem segunda chance. Ou você sobrevive ou você morre. Você pode errar no seu relacionamento. Há tempo e você pode ter a condição de restaurar, de se recuperar, de se envolver novamente. Você pode errar na sua escolha profissional. Há dentro dessa escolha condições de você se reposicionar, de você buscar em outro lugar. Você pode errar em todas as áreas da sua vida. Há ainda condição de restauração, de restituição, seja na área sentimental, seja na área profissional, né? Você tem condições de você se reestruturar, de se reerguer, de se colocar de pé e começar novamente. Mas dentro do campo de batalha, não. Quando nós partirmos, ou Cristo nos recolhermos antes, não há mais nenhum tipo de opção. Ou partimos salvo para estar com Cristo, ou partimos para a condenação eterna. Não existe um outro tempo. O tempo é agora. Nós estamos nesse campo de batalha. Então precisamos ter esse entendimento que nesse tempo que nós estamos vivendo, não há lugar, não há espaço. Ou eu sobrevivo ou eu morro. É por isso que eu me preocupo muito em trazer uma palavra substancial, divina, revelada, que alimenta a sua alma. Que faça você se sentir tocado, incomodado pelo Espírito Santo. De que é isso que de fato importa. Eu preciso, antes de mais nada, antes de ser pastor, antes de ser levita, antes de qualquer coisa, eu preciso de me descobrir em Deus. O mundo, a igreja não precisa de pastor, de levita, de evangelista. Antes disso, o mundo precisa de homens e de mulheres cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, apaixonado pela palavra, apaixonado, louvado seja Deus, pelo tempo de oração. E aqui termino dizendo o seguinte: os varões que estão nos ouvindo, e até mesmo as varoas que conhecem isso que eu vou dizer, sabem muito bem que no exército, eu não servi o exército, mas sei e conheço muitos que serviram. O soldado,
ele carrega aqui na sua lapela, aqui no seu peito, um nome. Um nome. E por causa da identificação, todo soldado, raras exceções, ele carrega aqui não o seu nome, mas ele carrega o nome do seu pai, o seu sobrenome. Exemplo, eu me chamo Jerry Teodoro Gonçalves. Se eu fosse civil exército hoje, muito provavelmente aqui na minha farda estaria escrito Gonçalves, soldado Gonçalves. Não estaria escrito Jerry, estaria escrito soldado Gonçalves. Sabe por quê? Porque um soldado, ele é representante do seu pai no reino de Deus. Ele não luta, ele não se esmera por causa do seu próprio nome. Ele carrega nele o nome do Pai. Somos soldados de Cristo. O primeiro nome que tem que vir aqui é o nome do Pai. O soldado de Cristo, prioritariamente, ele luta as causas do Pai. Recebe essa palavra em nome de Jesus. E aqui eu concluo, termino em nome de Jesus, sempre extrapolando um pouquinho do horário, né? O Raniel aqui gosta disso. Deus abençoe. Muitos foram os comentários aqui, eu tenho certeza que Deus abençoa a sua vida. E tem esta mensagem muito bem gravada na tábua do teu coração. Dessa necessidade de autoafirmação de quem eu sou no Pai. Que Deus abençoe a sua vida. Eu não vou citar aqui o nome. Eu vou citar, mais 2 minutinhos. A irmã Josi Ferreira Olímpio está aqui também, está se alimentando da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Ellen Ferreira. Deus abençoe a sua vida. A Bárbara Stefani, filha, que está desde o início com a gente aí também. Que Deus abençoe a sua vida. Sebastião Aquino está sempre conosco aqui. Louvado seja o nome do Senhor. A minha tela começou a agarrar aqui, eu não consigo mais ver mais ninguém. O Raniel está aqui. O Ângelo também está aqui. Deus abençoe a vida dos amados. A irmã Amanda Louvera, estou vendo a foto dela aqui em cima. Está tendo sempre a paciência de nos ouvir aqui também. Espero que Deus esteja abençoando a sua vida. Nosso amado irmão Josiel, nosso pastor Josiel Rosa, que Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus. A irmã Cristina de Oliveira também entra aqui conosco aqui. Irmãos, é uma alegria muito grande poder ter os amados aqui, tá bom? A minha oração é que Deus possa profundamente abençoar a sua vida, tá bom? Até segunda-feira que vem, e eu vou estar orando, concluindo essa palavra. Bendito Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer uma vez mais por esse tempo preciosíssimo, Pai, e pela vida de todos os amados, Senhor, que estão aqui há mais de 1h30 ouvindo, que Deus, esta live. Ó Deus, outros que estarão ouvindo posteriormente. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, ó Deus, trazer esta realidade, esta convicção do que o que importa no teu reino é a posição e não a nossa condição, Pai. Ó Deus, que o teu Santo Espírito esteja dando a todos uma semana de bênção, de vitória, e aquilo que todos estão aguardando no Senhor, Pai, que recebam nessa noite cura, libertação, restauração, renovo. Sei que há promessas gloriosas e grandiosas para a vida de todos, Pai. Ó Deus, entra sim com providência, realiza, Deus, o teu querer na vida de todos, Pai. Deus, cura, liberta, salva. Alcança, Deus, os familiares, aqueles, ó Deus, a quem teus filhos, ó Pai, têm orado e clamado e intercedido junto ao Senhor. Pai, que essa semana possa viver uma semana de experiências profundas com o teu Santo Espírito. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Até a segunda-feira. Ajude aí, tá bom? Divulgue e tenho certeza que vai ser bênção em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos.